Olá, meus amigos, alunos do IAP, o Instituto Adventista Paranaense, a comunidade como um todo, pais de alunos, irmãos, familiares, os funcionários aí do IAP, toda a direção. É muito bom falar com vocês. Eu quero mandar um abraço de maneira especial para o meu amigo, o pastor Gilson, que é o pastor da igreja. Obrigado pelo convite para falar com essa comunidade que eu gosto tanto. Já fui algumas vezes ao IAP. Se por acaso você está me assistindo agora e não conhece o IAP, entra lá no site do Instituto Adventista Paranaense. É um lugar lindo para você estudar, para você viver. É um lugar muito bom mesmo. Eu sou o pastor Felipe Amorim, sou apresentador aqui da TV Novo Tempo, apresento o programa Fé para Hoje e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um tema que eu gosto muito, que é o tema da família. E quando a gente fala de família, é um tema que abrange todas as pessoas. Se você é um adolescente, está me ouvindo agora, você faz parte de uma família. Se você já é um idoso e está me ouvindo agora, você também faz parte de uma família. O assunto de família é um assunto que diz respeito a todas as pessoas, não importa a idade. E eu quero tratar hoje sobre o cuidado que nós devemos ter enquanto membros de uma família, especialmente a questão do cuidado espiritual. Veja, uma família só é feliz de verdade, só tem a felicidade real, se ela tem em seu seio, se ela tem no meio dela a Jesus. São os princípios bíblicos que fazem com que uma família seja realmente feliz. E aí você está olhando para mim e se perguntando, você está querendo dizer que uma família que não é cristã, uma família que não lê a Bíblia não pode ser feliz? Não, não estou dizendo isso. Mas mesmo as famílias que não são cristãs, que não seguem a Bíblia ou que não leem a Bíblia, elas são felizes se forem felizes, elas são felizes porque elas aplicam princípios que são da Bíblia. Deixa eu tentar te explicar. Veja, o princípio de fidelidade entre esposo e esposa é um princípio bíblico. E que muitas pessoas que nem seguem a Bíblia, muitas pessoas que até são ateias, seguem esse princípio da fidelidade conjugal, às vezes até sem saber que estão seguindo um princípio bíblico. Esse é só um exemplo para te mostrar que a Bíblia ela é um grande benefício para a família e que mesmo aqueles que se dizem não cristãos, muitas vezes levam a vida a partir dos princípios cristãos e são felizes por isso. Mas aqueles que conhecem a Bíblia e aplicam os princípios bíblicos à sua vida, são muito mais felizes. Isso não tem dúvida, é só você observar aí as pessoas que estão ao seu redor e você vai entender isso. Eu quero estudar, não muito profundo, porque nós não temos tempo para fazer isso aqui, mas eu quero tirar alguns princípios bíblicos de duas famílias da Bíblia. As famílias de dois homens que têm os nomes muito parecidos, mas que tiveram atitudes bastante diferentes em relação à sua família. O primeiro deles é Jó e o segundo, Ló. Como eu te disse, nomes parecidos, mas atitudes completamente diferentes. Se você tem uma Bíblia aí, abra no livro de Jó, no capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Jó 1, de 1 a 5. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Que texto bíblico bonito, né? Eu não sei se você sabia, mas o livro de Jó foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Foi escrito por Moisés
ainda naquele segundo período de 40 anos da sua vida. Lembra? Ele teve 3 períodos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, desaprendendo as coisas do Egito e reaprendendo as coisas de Deus. E depois ele teve mais 40 anos conduzindo o povo no que a gente conhece por Êxodo, né? A saída do Egito em direção à Terra Prometida. Nesse segundo período da vida de Moisés, ele escreve o livro de Jó. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito ainda antes de Gênesis. Interessante, isso aqui já me diz alguma coisa a respeito de Deus. Porque o primeiro relato escrito da Bíblia é o relato de uma família feliz. Você parou para pensar nisso? O primeiro relato escrito da Bíblia descreve uma família que era muito bem sucedida em todos os aspectos. Veja, começa descrevendo o pai dessa família. E o pai dessa família era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Interessante, queridos, que esse elogio foi feito por Deus para Jó. Se você olhar ao longo aí do primeiro capítulo, no segundo capítulo também, você vai ver que Deus faz esse elogio para Jó várias vezes. Então, era um homem realmente admirável. A mãe dessa família não é descrita aqui, mas a gente pode inferir com tranquilidade que era uma mulher de Deus também, porque você tem, para ter uma família bem equilibrada como a família de Jó, certamente pai e mãe tinham características espirituais semelhantes. E não adianta a gente querer condenar a esposa de Jó pelo que ela disse lá no capítulo, no final, naquele episódio em que Jó estava já doente, já tinha perdido os filhos. Ela diz, amaldiçoa seu Deus e morre, né? Você lembra? A gente não pode condenar essa mulher por essa frase. Porque pense comigo, era uma mãe que tinha perdido seus 10 filhos ao mesmo tempo. Você tem coragem de condenar uma mulher que estava com sofrimento desse tamanho por uma frase? É lógico que não. Eu tenho convicção de que era uma mulher de Deus também. E aí você tem uma família que era muito rica, muito próspera financeiramente, e tinha uma empresa aí provavelmente multinacional, porque Jó tinha aí 500 juntas de boi, 3.000 camelos. O camelo era um animal que servia para o transporte a longas distâncias. Provavelmente Jó produzia alguma coisa que era vendido para muitos lugares distantes, ele precisava desses camelos para o transporte. Era um homem, uma família bem-sucedida financeiramente também. Então veja, espiritualmente bem-sucedida, financeiramente bem-sucedida. E quando você lê a descrição de filhos que estavam sempre juntos, fazendo festa, fazendo banquetes, provavelmente a Bíblia está se referindo aqui ao aniversário de cada um deles. Eles se reuniam, gostavam de estar juntos. Então era uma família também emocionalmente equilibrada, uma família que gostava de estar junta. E finalmente a gente vê aqui uma família que era consagrada a Deus. Porque Jó, como líder espiritual dessa família, Jó como patriarca, como pai, ele liderava, então ele oferecia sacrifícios, ele orava pelos seus filhos e ele tinha uma família que era próxima de Deus, uma família próxima de Deus. E por que isso acontecia com a família de Jó? Você vê aqui, na última frase desse trecho que nós lemos, que diz que era a prática constante de Jó, essa prática espiritual. Aqui está o segredo da família de Jó. E aqui eu queria dar uma pausa nessa descrição da família de Jó para a gente estudar um pouco da família de Ló. Vamos lá? A família de Ló, a história dela está espalhada em vários trechos bíblicos. Eu quero escolher uma aqui, que está em Gênesis, no capítulo 19. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra em Gênesis, no capítulo 19, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 30. Enquanto lá em Jó, tinha uma descrição de uma família super feliz, aqui você tem a descrição de uma família em tragédia. Acompanhem comigo, Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 30, diz assim: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra.
Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele e para preservar a sua linhagem. E aí a Bíblia continua descrevendo que elas fizeram exatamente isso. Primeiro a mais velha, depois a mais nova, embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com o próprio pai e engravidaram dele. E aí nos versículos 36 e 37 diz o seguinte: assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai, e a mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. Veja, essa é uma descrição de uma família que estava em tragédia. Uma família que era disfuncional, não tinha uma mãe, tinha um pai morando com duas filhas dentro de uma caverna. As cidades daquela região, as cidades nesse tempo em que essa história aconteceu, já eram cidades com uma estrutura física muito boa. As pessoas não precisavam morar em cavernas. As pessoas poderiam morar em casas, em cidades bem estruturadas. Mas aqui você tem uma família morando numa caverna. Já é uma tragédia. Mas se não fosse o suficiente isso, você tem uma família cujos filhos são ímpios, as filhas são ímpias. E aí essas filhas planejam um plano macabro, um plano diabólico para engravidar do próprio pai. E elas engravidam e os filhos, frutos dessa gravidez, geram duas nações ímpias. Com raras exceções, os descendentes de Ló, todos se perderam. Você tem moabitas e amonitas, duas nações ímpias, frutos daquele homem Ló. Veja, a família de Ló é uma família que é o retrato de uma tragédia familiar. Não tem amor entre os familiares, não tem espiritualidade. Sabe por quê? Se você olhar a partir do capítulo 13 de Gênesis, você vai ver que Ló escolheu errado. E ele foi direto para Sodoma. Aliás, a Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma. Você pode ler aí no capítulo 13. Mas em algum momento ele leva a sua família para dentro de Sodoma. E dentro de Sodoma, ele começa a dar mais coisas materiais para a sua família do que coisas espirituais. Ló acostumou as suas crianças, então, a darem mais valor para as coisas espirituais do que para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. De tal forma que quando chega no capítulo 19 e os anjos estão para tirar Ló e a sua família de Sodoma, eles dizem assim: tem mais alguém que você pode avisar? E Ló sai em busca de parentes dele, avisando: olha, tem anjos lá em casa e eles estão dizendo que Sodoma vai ser destruída. A gente precisa sair. E os parentes de Ló riram dele. Ellen White diz que filhos de Ló ficaram em Sodoma. Sabe por quê? Porque a família de Ló estava mais acostumada com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. A própria esposa de Ló, na saída de Sodoma, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja, tente colocar em paralelo agora essas duas famílias, a família de Jó e a família de Ló. Você vai perceber que elas têm algumas características semelhantes. Por exemplo, as duas são muito bem colocadas socialmente. Provavelmente Ló alcançou uma posição social muito boa em Sodoma. A Bíblia o descreve assentado na porta da cidade. E essa era uma posição dos juízes da cidade. Eles ficavam à porta da cidade fazendo julgamentos das questões das pessoas. Possivelmente a família de Ló era muito bem colocada na sociedade em que viviam em Sodoma. E a família de Jó também era extremamente bem colocada socialmente, eram os mais ricos do Oriente. Eles tinham filhos, eles eram casados, tanto Ló quanto Jó, eles moravam em boas cidades, eles tinham boas casas. Mas as semelhanças param por aí. Porque quando você começa a comparar a vida das duas famílias, você vai ver que Ló tinha uma família completamente desestruturada. E Jó tinha uma família muito bem harmonizada por causa de Deus. E aqui está o ponto. Eu estou falando para pais, por exemplo. Você é pai, você é mãe.
Você tem seus filhos, talvez adolescentes, crianças, não sei. Veja, é escolha sua criar a sua família, estruturar a sua família, ou a partir do modelo de Jó, ou a partir do modelo de Ló. Você já parou para pensar nisso? Veja, Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos dá essa oportunidade de escolher o que a gente quer fazer. E enquanto Jó escolheu colocar a sua família nas mãos de Deus, Jó escolheu isso. Ló, a Bíblia diz em Gênesis 13 que ele escolheu a campina do Jordão. Ele escolheu levar a sua família para dentro de Sodoma. Queridos, eu queria perguntar para você que é pai e mãe e está me assistindo agora. Que tipo de educação você tem escolhido dar para os seus filhos? Que tipo de valores você tem escolhido dar para os seus filhos? Você tem criado a sua família a partir do modelo de Jó ou a partir do modelo de Ló? Você, pai e mãe, você tem uma responsabilidade nas mãos. E o futuro dos seus filhos, especialmente o futuro eterno, esse futuro está nas suas mãos enquanto eles são crianças. Porque você vai colocando neles os valores que os levarão para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas agora eu quero falar com você que é filho. Você que é aluno do IAP, você que é da comunidade, você que está aí crescendo e aprendendo e decidindo também. Você vai seguir o modelo dos filhos de Ló ou você vai seguir o modelo dos filhos de Jó? E aqui também é uma escolha. Queridos, tudo na vida é escolha. Deus não nos força a nada. E você que é jovem, você que está aí com 14, 15 anos, 20 talvez, você que está na faixa etária de fazer as melhores escolhas, você precisa decidir agora se você vai seguir o modelo dos filhos de Ló ou dos filhos de Jó. Os filhos de Jó, ao que tudo indica, pelo que a gente apreende do texto bíblico, eram filhos que respeitavam seus pais. Eram filhos que respeitavam e temiam a Deus. Os filhos de Ló, as filhas de Ló, eram meninas que tinham um modelo na sua cabeça, um modelo mental, um modelo espiritual de Sodoma. E na hora que elas se viram diante de uma dificuldade, elas aplicaram planos que eram comuns aos pagãos. Sabe por quê? Porque aquelas meninas escolheram colocar a sua vida nas mãos de outros seres, de outros paradigmas que não eram os paradigmas divinos. Você, filho, e não importa a sua idade, você pode ser uma criança e está me ouvindo agora, você pode ser um adulto já e está me ouvindo agora, você que é filho ainda, que não tem responsabilidade de pai, de mãe, você vai escolher seguir a sua vida pelo modelo dos filhos de Ló ou dos filhos de Jó? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus deixou esse livro, a Bíblia, para nos alertar. Mas a escolha é minha e sua. Todos os dias nós precisamos escolher aceitar a graça de Deus. Essa graça que nos perdoa e que imediatamente após o perdão começa a nos transformar. Não existe dicotomia entre fé e obras, entre graça e lei, não existe. Na Bíblia não existe isso. A mesma graça que perdoa você é a mesma graça que transforma você. Então eu quero terminar essa nossa conversa sobre a Bíblia, sobre família, convidando você a tomar uma decisão. Uma decisão pelo modelo familiar de Jó. Você que é pai, você que é filho, opte pelo modelo familiar de Jó. E qual é esse modelo familiar de Jó? É o modelo que coloca Deus em primeiro lugar. Sempre Deus em primeiro lugar. Os princípios divinos guiando cada decisão de cada membro da família. Assim, nós seremos felizes de verdade. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a entendermos o modelo familiar de Jó e a seguirmos esse modelo familiar, que nada mais é do que seguir os seus próprios conselhos com os princípios bíblicos. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Queridos, foi muito bom falar com vocês. Eu espero que essa mensagem chegue aí ao seu coração, faça você meditar, tomar decisões importantes e a gente se encontra em algum momento aí.